Meu nome é Ana Luísa, eu trabalho no grupo de permacultura da Universidade Rural do Rio de Janeiro, sou aluna de engenharia florestal da universidade. E a gente está trazendo para a Cúpula dos Povos o trabalho da Casa de Sementes, que é uma proposta de bioconstrução dentro de assentamento de reforma agrária. A Casa de Sementes ela vem para discutir a viabilidade de uma bioconstrução dentro de um assentamento de reforma agrária como viabilidade econômica e ambiental. Ela é bem mais barata de ser montada, né, porque ela usa os recursos locais do lugar. A gente está usando na construção brita, barro, saco de cebola, que é resíduo de mercado, e vamos usar sabiá e bambu. Tudo que a gente tem no local, né? Esse trabalho é feito com estudantes da universidade e agricultores assentados. O objetivo da Casa de Sementes é ter um local adequado para eles estarem armazenando sementes e poderem ter mais autonomia na produção agroecológica, que eles já trabalham lá dentro do assentamento. Eu sou a Lara, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudo engenharia ambiental e faço parte de 2 projetos que a gente tem lá de agroecologia e permacultura. Um deles é o Grupo Muda, que a gente trouxe até umas fotos aqui. A gente faz recuperação de áreas degradadas com uso de técnicas de agrofloresta, consorciando, né, culturas agrícolas com espécies nativas de árvores para recuperar uma área que é bem degradada da faculdade, que era lixão, né, tudo aterrado lá dentro. E o outro projeto também tem o mesmo intuito, que é numa outra área, lá dentro também, já existe há 7 anos. E a gente tem já sistemas agroflorestais já bem desenvolvidos, já colhendo alimentos, já com árvores bem grandes e muitas bananeiras. E a gente faz um trabalho também com a Feira Agroecológica na FRJ, a gente, em parceria com a faculdade, está fomentando essa ideia, né, dos agricultores lá dentro, fortalecendo essa rede. A gente também desenvolve alguns projetos de extensão com os agricultores do entorno do Rio de Janeiro, com a transição agroecológica, né, para eles passarem assim, do método tradicional, convencional, né, não tradicional, de plantio para técnicas mais sustentáveis de agroecologia. Eu sou o Lucas, sou do curso de Ciências Ambientais do 5º período, trabalho no projeto Boldinho da URCA de permacultura e agroecologia, e o nosso projeto consiste em ocupar uma área que era sucateada pela faculdade, né? Era uma área que tinha vários entulhos jogados. A gente começou a fazer mutirão para remanejar esses entulhos, reutilizar os entulhos de maneira a utilizar para hortas, dependendo da visão da gente, né? Então o que a gente utilizou, aqui tem as fotos do antes e depois do projeto. A gente começou a utilizar a adubação verde, que consiste em plantar leguminosas para dar matéria orgânica para o solo, fazer um solo mais fértil. E daqui começou aqui, sabe? Aqui é o antes e depois dos locais que a gente trabalhou. A gente utilizou um canteiro Inca, porque era um solo muito pedregoso, quase não tinha camada de solo fértil, que a camada de solo que é fértil, é muito pequena. Aí você precisa fazer adubação verde para tornar ele mais fértil. E a gente começou a utilizar também composteira, que é respeitando o ciclo da matéria, né, da natureza, que a gente às vezes não respeita. A gente vai misturando lixo orgânico com plástico e outros tipos de materiais, enquanto a gente podia fazer o nosso lixo orgânico misturando com matéria seca, como folha seca, celulose, transformar ele num adubo muito fértil para o solo também. Permitir que a matéria se cicle, né? Porque a terra de hoje vai ser a planta amanhã, e a planta amanhã vai ser o nosso corpo, é o nosso alimento, né? E é sempre esse ciclo que a gente precisa respeitar. E basicamente o projeto consiste nisso. Permacultura, para mim, não é só uma ciência, é um estilo de vida, sabe? São, soluções mais harmônicas que a gente encontra de viver, tanto numa construção quanto reciclando seu lixo, sabe? São soluções que a gente pode ter tanto de uma forma grande como pequena e que tem que ser incorporado no dia a dia de cada um. Bom, para mim a permacultura é uma nova forma de se relacionar com o ambiente, né? Se sentindo realmente reconectando, né, com a natureza, que é a fonte de tudo pra gente, e
uma forma de viver mais harmoniosamente com ela, cuidando dela. E a permacultura pode se manifestar de diversas formas, né? Não existe uma técnica específica. Para cada local, ela pode se adaptar às condições, às necessidades, trabalhando a questão da energia, de moradia, de produção de alimentos, de cuidar dos seus resíduos, né? Com compostagem, com reciclagem do lixo, reaproveitamento. E como um exemplo assim, que a gente trabalha bastante, é um minhocário caseiro, que você composta o seu lixo, o lixo da sua casa, e com a ajuda das minhocas que vão fazendo esse processo, você tem, a partir do lixo, né, que ia para os lixões e degradava o ambiente, você cria um composto muito rico, que é o humus de minhoca. E muito simples, você pode ter na sua casa, no seu apartamento, porque eu acredito também que a permacultura vem da mudança individual, de cada um mesmo, né? É uma atitude do dia a dia, se tornando mais consciente do seu papel, né? Fazendo as suas escolhas mais sustentáveis. E uma frase que para mim reflete bem é uma frase do Gandhi, que é: seja você a mudança que quer ver no mundo. A permacultura, ela consiste numa mudança de relação com a natureza. E mudança de relação com a natureza é uma mudança de relação de ser humano com ser humano e ser humano natureza. É uma questão de você começar a aprender com a natureza, né? Respeitar os ciclos que ela já tem, já faz naturalmente, né? E você, tipo, respeitar o próximo. E entender que todos os seres humanos são mestres e aprendizes um dos outros. A gente aprende com a natureza e aprende com as experiências dos nossos próximos. E todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. E é essa visão, né? Sempre agregar, né? Aprender a escutar, aprender a aprender. Tem até um parágrafo de Hiroshi Sell, que vem, de nome do livro é Manual de Agricultura Natural, que fala assim: no momento, sentado sob um jovem limoeiro, é necessária uma condição para se perceber o cheiro doce de suas flores brancas. Parar, sentar sem pressa, sem tranquilidade que nos priva de viver o aqui e agora, sem a inútil preocupação por um futuro que nunca chega como queremos, nem a nostalgia do passado que passou. E é mais ou menos isso, né? Tipo, a gente para muito tempo pensando no futuro que nunca chega, tipo, no passado, nas coisas que a gente deixou de fazer, e esquece de viver o aqui e agora. O aqui e agora é o que importa, é o presente, onde a gente aprende, né? Tipo, e se a gente começar a viver mais o aqui e agora e, tipo, não se deixar levar por essa ansiedade da cidade, por tudo isso, todo esse storm de informação que chega até a gente conseguir manter a paz, alcançar a paz, o resto vai vir. Eu acho que a permacultura consiste basicamente nisso também. Olá, boa tarde, meu nome é Diogo e eu sou da Sol. É uma empresa que chama-se Soluções Holísticas e também faço parte dos grupos de agroecologia Boldinho da URCA, da Unirio e Pés Vermelhos de Ganja, da UFSCar Araras, São Paulo. E aqui estamos difundindo algumas tecnologias sociais, né? Essas tecnologias sociais, elas fazem parte do escopo da permacultura. E permacultura é a cultura permanente, né? Ela surgiu, esse termo foi cunhado na década de 70 por dois australianos, chamados Bill Mollison e David Holmgreen, e o intuito deles era buscar uma maneira de permanecer no planeta Terra. Enquanto estava todo mundo pensando em conquistar o espaço, né, a corrida espacial nos Estados Unidos e lá na Rússia, os australianos estavam preocupados em permanecer no planeta Terra. E uma das maneiras que eles encontraram de permanecer no planeta Terra foi compilar todas as tecnologias sociais que já existiam dos povos tradicionais, como aborígenes, indígenas, tribos africanas, e trazer isso para a vida do dia a dia, né? Para a vida cotidiana das cidades. E por isso criou-se a permacultura. Aqui a gente está difundindo algumas dessas tecnologias sociais, né? Eu estou sentado em uma delas aqui, que é o banheiro seco sanitário compostável. Esse banheiro seco sanitário compostável, esse daqui no caso, né? Ele é um banheiro para cidade. Pessoas que não têm condições de fazerem banheiros secos que demandam de grandes obras, né? Não tem espaço para fazer, eles podem, com uma caixa de madeira de 50 centímetros por 50 centímetros, armazenar temporariamente os seus resíduos orgânicos aqui, né? Eles depositam aqui o cocô, o xixi, e após isso é dada a descarga, né? E aí a descarga serve para você
abafar com alguma matéria seca o seu resíduo orgânico. E aí, após cheio o balde, isso daqui é levado para uma composteira, né, no caso, que é um processo análogo à composteira, só que nesse caso só tem merda, né, só tem cocô mesmo que a galera usa. É muito importante, né, a gente não tem recomendado a utilização desse composto em nenhum tipo de alimentação que vai ser consumida crua, in natura, porque apesar do processo de compostagem ele conseguir esterilizar o composto, se a compostagem não for feita de uma maneira eficiente, isso pode não acontecer. Aqui a gente tem uma outra tecnologia que chama hortas freáticas, né? Ela meio que é uma réplica do sistema de lençóis freáticos do solo, onde a água fica armazenada aqui embaixo e por meio de uma conexão de um material poroso, bem, esse material poroso aqui, ele faz o contato, né, da água que está dentro desse cano aqui com a terra que está aqui dentro desse vaso. E com a própria sede das plantas, elas vão bebendo água como se elas estivessem num lugar bem legal. A gente também tem uma outra tecnologia social aqui, né, que é uma composteira para quem mora em casa onde não tem quintal ou então apartamento. Vocês podem abrir aqui a composteira? E ela funciona mais ou menos assim. Tem uma torneirinha aqui, que é para você estar escoando o biofertilizante, que é um subproduto da compostagem. E aqui dentro você vai depositando todos os seus recursos que você não está aproveitando na cozinha, né? E ao passar de 3 meses até 6 meses você já começa a ter a produção desse composto aí. E a outra tecnologia social que a gente está apresentando é essa horta aqui, que ela parece um mobile, né? Ela é uma horta mobile Rosa dos Ventos e ela serve para pequenos espaços, no caso. Aqui a gente tem uma demonstração dela, de como ela funciona na prática, né? Ela serve para espaços externos, no caso apartamentos, você pode estar prendendo ela no ferro do ar-condicionado e você ganha também altura, né? Você não tem só o 2D, no caso você também tem o 3D, que é o eixo Y, né? O vertical. Tem 2 mastros, cada mastro tem 52 metros e o navio como um todo tem 58. Pode ficar tranquilo que não vai afundar não. Ele tem 58 e esses 2 mastros, vocês podem perceber que ele tem um formato de A. Por que um formato de A? Para um maior aproveitamento energético, tá? Sempre quando possível, em condições adequadas, climáticas, a gente utiliza as velas. Nós temos 4 velas, uma capacidade para 5 velas, onde no momento uma delas está em manutenção, tá? A água que a gente utiliza dentro do navio, nosso consumo, é uma água que a gente retira do mar, a gente faz a dessalinização e depois a mineralização para nosso consumo. Todo esse processo é feito aqui no navio, tá bom, pessoal? O ar-condicionado que a gente utiliza em alguns ambientes do navio também é um ar-condicionado que não emite o gás CFC, que é um gás altamente nocivo à camada de ozônio, que é o que a gente utiliza nas nossas casas, tem o CFC. Esse navio aqui tem uma capacidade para 32 pessoas, sendo que 15 necessitam ser tripulantes, ou seja, para o navio sair, 15 necessitam ser os engenheiros, os marinheiros, os oficiais. Eu sou Ricardo Baitello, coordenador da campanha de energias renováveis do Greenpeace.
A gente está aqui na Cúpula dos Povos lançando o documento Horizonte Renovável, que é um relatório que mostra um pouco como as fontes renováveis, as novas fontes como eólica, solar e biomassa têm se desenvolvido no país. Então nós percorremos diferentes regiões do Brasil, em todos, pelo menos no sul, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste e no norte, mostrando usinas, mostrando a evolução das fontes, entrevistando representantes da academia, associações de energias renováveis e populações afetadas ou impactadas positivamente pela usina. E juntamente com o Horizonte Renovável a gente também está publicando um mapa que mostra o potencial dessas fontes no Brasil, justamente para mostrar que em todos os estados do Brasil, em todas as regiões do Brasil, é possível você atender a demanda de eletricidade com energia renovável de forma satisfatória, sem ter que lançar mão de usinas poluentes como grandes hidrelétricas na Amazônia ou geração nuclear no Rio de Janeiro ou no Nordeste, como o governo brasileiro planeja. A gente está realizando aqui um seminário focado em energia solar. Não sei quem esteve presente na terça-feira. Na terça-feira a gente lançou esse documento que está sendo projetado aqui, chamado Horizonte Renovável, que é um relatório que está disponível, quem quiser baixar no site, ou a gente tem algumas cópias aqui também. É um relatório que fala sobre os potenciais das fontes renováveis no Brasil, e a gente foi nos locais averiguar esses potenciais e as aplicações de energia eólica, energia solar e energia de biomassa. Então, esse foi o foco da terça-feira. E o trabalho do Greenpeace aqui na cúpula e também como campanha está essencialmente focado agora em energia solar, uma vez que outras fontes como energia eólica já estão num patamar diferente de desenvolvimento. Então a gente considera essencial ter essa mesa aqui na cúpula para discutir especificamente energia solar, e a gente tem aqui a presença do Guilherme Serquis, do Carlos Felipe Faria e do Danny Kennedy, veio da Califórnia e vai estar sendo traduzido ou pelo Léo ou pela Nicole, não sei como ficou programado aqui. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra. Quem vai ser primeiro? Primeiro para o café. Vamos lá. Bom, meu nome é Carlos Faria, vocês podem me chamar de Café, é meu apelido, tudo bem? E o nome desse trabalho, esse seminário que a gente está trabalhando aqui, se chama Solar para Todos. Então eu tentei focar um pouco no como transformar isso para todos, ok? Vamos lá. Então a primeira pergunta é o seguinte: solar para todos. Todos significa que a gente está universalizando o acesso à energia. E uma pergunta que eu sempre faço e que no transmite e desmistifica todos os argumentos que aparecem contra a energia solar é o seguinte: gostaria que vocês me dissessem qual outro recurso de energia é um recurso que não tem dono. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, o sol é o único recurso energético que nós temos que não tem dono. Então aquela charge ilustra muito bem isso. Se nós queremos carvão, alguém é dono das minas, da cadeia das minas, nananã. Se alguém quer petróleo, alguém domina os poços, a cadeia de suprimento dos poços, não é isso? Se alguém quer urânio para fazer energia nuclear, sim. No final das contas, historicamente, se a gente analisar a evolução da energia solar, nossos líderes, mal assessorados ou providos de uma cultura que é difícil de pensar em inovar, vão falar que a energia solar não é viável. E se a gente analisar bem, a energia solar é a única que não tem um dono. Então ela não tem como fazer parte de uma cadeia de centralização. Concordam comigo? Não tem valor econômico. Então a gente não consegue perceber isso e convencer os nossos líderes a que a energia solar é um recurso que nós temos disponível e é para todos. Vamos lá. Se a gente fala em desafio da energia do século XXI, eu extraí um artigo que está em inglês, um trechinho apenas, que ele cita brevemente ali, que ele fala que a gente vai fazer uma transição de uma economia fóssil para uma economia solar. E que nas plantas e na fotossíntese e no uso do sol estaria o segredo da humanidade. Passa para mim, por favor. Infelizmente ou felizmente, esse artigo foi escrito numa revista de ciências norte-americana em 1912. Ok? Há 100 anos atrás, já se apostava na energia solar, e o que a gente vê, na verdade, é que isso não foi realizado. Por quê, gente? Pode passar. Porque, na verdade, para a gente mudar e entender um pouco como é que a energia solar pode trabalhar, a gente tem que pensar em inovar. E inovar para a gente é muito difícil. Ou seja, nos últimos 50 anos a gente vem sendo convencido e trabalhando numa cultura que é fóssil. E aí, efetivamente, muitos dos consórcios internacionais ou grupos econômicos não têm interesse em quê? Em mudar uma fórmula que está certa
Já ouviram falar em time que se ganha, a gente não se mexe? Nesse caso, nesse momento que nós vivemos, essa fórmula ela é extremamente inadequada, concorda? Porque se a gente não abrir a nossa mente para inovar, para aceitar que é possível fazer uma transição para uma economia solar, em todos os seus recursos, não só do sol, mas da biomassa, dos ventos, a gente não vai conseguir se livrar do que em 50 anos a gente construiu baseado numa cadeia fóssil, tudo bem? Vamos lá. E mudanças, na verdade, se por um lado é pessimista falar que a gente não tende a inovar, por outro lado as mudanças felizmente acontecem. Ali é um artigo que eu extraí de um Ed Morris, que era um problema em 1898, a cidade de Nova York e Paris detectaram um problema que em 1930 haveria um holocausto devido a cocô de cavalo. A cidade de Londres estaria com 2,20 metros de cocô de cavalo, coberta de cocô de cavalo, se não houvesse um problema com os cocôs de cavalo. 5 anos depois inventaram o automóvel e o problema do cocô de cavalo desapareceu. Por quê? Houve uma possibilidade de uma abertura para que houvesse uma mudança. Ok? Vamos lá. Uma outra coisa que a gente pode pensar das vantagens dos recursos solares, pessoal. Nossa economia hoje era toda baseada em depósitos. Concordam comigo? Tudo que a gente trabalha hoje, os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, energia nuclear, tudo isso não é um depósito que está depositado durante milhares de anos ali e a gente vem extraindo. Efetivamente é um recurso que não é renovável. E nossa economia, na verdade, para ela se movimentar mais levemente, mesmo na nossa cultura de vida, a gente teria que mudar o quê? De uma cultura de depósitos para uma cultura de fluxos. E o que a gente chama de fluxo? Algo que possa ser o quê? Renovado. Que é, na verdade, o quê? Energia solar, energia eólica, energia dos ventos e a própria biomassa e a fotossíntese. Então a ideia de uma cultura solar é migrar de um depósito que está estagnado para uma cultura que se movimenta e é renovável. Pode passar. Outro detalhe importante, gente. Se a gente fala em energia solar para uma pessoa, é fácil de compreender. Pode passar. Mas nós temos que pensar que a gente tem que produzir energia para 6 bilhões de pessoas. E daqui a pouco para 9 bilhões de pessoas. Não é isso? Então nós temos que pensar que daqui para frente não é simplesmente pensar num ser ou numa nação ou numa diretiva política. É pensar que a gente tem um desafio para bilhões de pessoas. Pode ir. Se a gente pensar do ponto de vista de meio ambiente e pensar do ponto de vista de mudanças climáticas, a gente vai entender um pouco a relação das emissões em gramas de CO2 equivalente por quilowatt-hora. Esse gráfico mostra várias tecnologias e a gente vai ver o seguinte, que a nossa diretriz política brasileira, infelizmente, ou grande parte dos recursos, está destinando dinheiro para esse lado da nossa matriz. Gás natural, óleo, energia nuclear e carvão. Então eu coloquei uma bandeira do Brasil bem longe do verde, bem longe do azul, bem longe do amarelo, porque boa parte dos nossos recursos ainda, ou quase todos, são destinados para esse lado da matriz. Ao invés da gente destinar para o lado onde a gente tem uma emissão até negativa, consegue um balanço negativo de poluentes. E aí nós temos que pensar no seguinte, nós vivemos e temos um plano de crescimento, mas eu gostaria de propor a vocês que é o seguinte, é crescimento ou desenvolvimento com prosperidade? Para mim são duas coisas diferentes. Se a gente pensa, estou resumindo muito, que o Brasil hoje tem um plano de crescimento baseado em pré-sal, mais nuclear, mais mega hidroelétricas, e na verdade a gente poderia ter um Brasil baseado em pré-sol, pré-vento e pré-bio, que é pré-biomassa, eu me coloco num dilema onde eu acredito que a gente está caminhando para um crescimento sem desenvolvimento e prosperidade. A gente cresce, a gente imagina que tem um crescimento, mas a gente não prospera buscando aquele modelo. E se a gente pudesse optar por uma energia solar e os seus recursos, a gente na verdade teria um crescimento com prosperidade e desenvolvimento. Tudo bem? Vamos lá. Limites, gente. Existe um limite, a gente já falou isso. Há um limite de exploração de petróleo, gás natural, carvão e urânio. Existem datas e vários estudos que apontam o final desses recursos e nós temos condições efetivamente de implantar um modelo onde essa transição não seja tão abrupta para os recursos solares que são renováveis. Naquela matriz ali, a gente tem um potencial real de aproveitamento das energias renováveis, tá? E a gente pode chegar a uma conclusão que é o seguinte, existem vários estudos, várias coisas, vários cientistas que são pagos hoje numa nossa cultura de líderes que apontam que a energia solar não poderia suprir toda a nossa demanda. Efetivamente, a cada 40 minutos, o Sol emite para a gente toda a energia que o mundo consome. Ok?
E com uma pequena área do território brasileiro, a gente geraria toda a energia que o Brasil precisa. Evidentemente, a gente vai buscar o quê? Um equilíbrio, não é isso? Não vamos apostar num único recurso, mas nós precisamos buscar um equilíbrio da nossa matriz e da nossa diretiva. Então, realmente é grotesco quando alguém vai falar para vocês que a gente não consegue suprir toda a nossa demanda com a energia solar. Consegue, gente. Tá? Pode até parecer, pô, hoje não tem sol, como é que eu vou fazer? Evidentemente, existe um processo de conceber um projeto de energia solar. A gente armazena energia para usar nos dias que não tem sol. Tudo bem? Vamos lá. Então, para a gente entender, aí eu vou passar bem rápido esses slides agora, que só algumas aplicações é algo que já vem sendo feito no Brasil. A aplicação fotovoltaica, que é a conversão da luz em energia elétrica. A aplicação térmica, que é a conversão da radiação solar em calor, a temperaturas que vão de 30 graus até 1500 graus centígrados, usando apenas o solar, como o próprio fogão solar que vocês estão vendo aqui. E a aplicação da arquitetura, da arquitetura solar. E como essas três estão interligadas para o nosso futuro, o que a gente quer para desenvolver. O que a gente vê é o seguinte: o primeiro potencial que a gente tem de usar energia solar é melhorar o que já foi feito. Nossas edificações são muito mal construídas. Vou colocar um mal no sentido de a gente conceber elas do ponto de vista que use o menor número de recursos. Como a gente pode ver ali, temos a mesma edificação. Antes, ela consumia 150 kWh por metro quadrado por ano. Depois de um retrofit baseado somente na energia solar, elétrica, calor, iluminação natural e ventilação natural, essa edificação passa a consumir 15 kWh por metro quadrado. Pode passar. No Brasil, felizmente, essa é uma diretiva interessante. Nós temos, acredito eu, o maior programa social de aquecimento solar do mundo. Aquecimento solar para as habitações de interesse social, que são financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, onde o uso do aquecedor solar é obrigatório para todas as habitações financiadas no Brasil, para as famílias que ganham até R$ 1.650. Ok? São equipamentos que têm que durar ali 20 anos no seu telhado, e existem mais de 60 mil, 70 mil casas hoje já com sistema de aquecimento de água solar implantado para as habitações de interesse social. Tudo bem? Vamos lá. Aqui no Rio, por exemplo, tem uma obra que vocês podem visitar que fica no Complexo da Mangueira, que, se não me engano, foi uma das primeiras em edificações populares de predinhos, onde cada família tem ali o seu tanque de 200 litros de água quente, a sua placa que aquece a água, e ela pode ali eliminar entre 30% e 50% do consumo de energia elétrica dela, que é destinado para tomar banho. Tudo bem? Pode ir. Evidentemente, gerar água quente com energia solar não tem muitos limites, gente. A gente pode gerar 200 litros de água ou pode gerar 200 mil litros de água por dia. Depende muito do número de coletores. Então existem vários prédios, por exemplo. Eu venho de Belo Horizonte, que é uma cidade que tem uma cultura solar mais evoluída do ponto de vista de aplicação e edificações, onde as edificações em geral usam hospitais, prédios, que geram 200, 380 mil litros de água por dia, usando somente os coletores solares. Pode ir. Então, grandes placas, estão vendo? Hospitais, por exemplo, que geram toda a água quente que é necessária, e isso é uma tecnologia que já é dominada e desenvolvida. Então, vamos tentar entender qual é a lógica da energia solar e por que ela é mais simples. Né? Vocês imaginam que hoje, para a gente tomar banho, por exemplo, existe toda uma infraestrutura, uma cadeia de suprimentos para levar energia elétrica para a nossa casa, não tem? Eu preciso construir uma usina, vou gerar energia, não vou? Hoje, cada vez em locais menos adequados, não é isso? A gente está falando de uma Belo Monte. Ou seja, a gente vai ter que construir uma usina na Amazônia para manter o nosso modelo centralizador e megalomaníaco. Depois a gente precisa construir linhas de transmissão no país inteiro para levar essa energia no centro de consumo, não é? Depois essa energia chega na cidade, a gente tem que distribuir isso na nossa cidade para essa energia chegar na nossa casa. Percebem que nesse caminho inteiro, a gente tem um caminho que custa muito dinheiro e tem um impacto ambiental muito grande. Qual é o caminho que a energia solar faz em todas as aplicações dela? Ela já está disponível. Lembrando, o sol não tem dono, não manda conta, e o caminho dela é: o sol gera, transmite e distribui de graça. Basta que nós adequemos, nós fazemos uma adequação aonde? No nosso planejamento urbano, que é permitir que o sol chegue na edificação. Fazendo isso, nós conseguimos aproveitar o recurso solar em todas as suas potencialidades. Pode ir. A energia fotovoltaica, ela tem grandes benefícios, que converte a luz em energia elétrica. Por quê? Do ponto de vista social, ela permite uma maior acessibilidade à energia. Então, no Brasil, a gente tem muitos programas de universalização da energia elétrica, onde quem não tem energia pode ter através do painel solar fotovoltaico, que gera energia para iluminação, para um bombeamento de água, para alguma aplicação onde a rede de energia não chega. Tudo bem? Pode ir.
Aplicações de bombeamento de água, um camelo movido a energia solar, tudo isso é possível da gente imaginar, tá? Pode ir. Existe um outro conceito da energia solar, gente, que está chegando no nosso país também, que é o quê? Construir grandes hortas solares. Muito construído na Europa, no Portugal, na Espanha, onde se constroem grandes painéis solares, esses painéis se movimentam acompanhando o movimento do Sol e produzem energia elétrica. Pode passar. Mas a gente está falando, gente, de um latifúndio com vários painéis solares, ok? O que acontece aqui? A gente está voltando para o modelo que a gente usa, não é? Eu estou construindo grandes usinas centralizadas na mão de um ou dois grupos econômicos, vou ter que gerar, transmitir, distribuir para levar para dentro da cidade, concorda? Nesse modelo vocês vão entender que a energia solar é cara no Brasil. E é verdade, não dá para competir assim quando eu vou comparar com uma eólica ou uma hidrelétrica. Quando é que a energia solar é bacana? Quando a gente produz ela onde a gente está consumindo, porque eu elimino o quê? A distribuição, a transmissão e a geração, concorda? Pode passar. Aí são as fotos para vocês verem, pode ir. Do ponto de vista de exemplos mais próximos da sociedade, as primeiras grandes obras serão as arenas de futebol, que terão seus parques. Aqui a Arena da Bahia, por exemplo, já tem os painéis fotovoltaicos, que vai gerar a energia excedente com a energia solar. Pode ir. Mas qual que é o grande barato da energia solar? E onde ela é justa socialmente, economicamente e gera todos os seus benefícios? Quando ela é trazida para onde? Para o nosso telhado. Conseguem perceber ali? Olha, é uma cidade na Alemanha que chama Freiburg, que ela é praticamente 100% movida a energia solar. Os seus telhados todos são conectados à rede, a energia é vertida para a rede da companhia e cada um produz a sua própria energia. Pode ir. Pode passar isso aí. E o que isso vai demandar da gente? Como é que a gente vai usar essa energia solar que está tão próxima? Se nós tivermos o quê? Um cuidado no nosso planejamento urbano e um cuidado nas nossas edificações. Por quê? A energia solar ela tem que ser o quê? Integrada ao edifício. Não é isso? A gente precisa produzir mais energia, usar nossas coberturas, nossas fachadas, como eu estou mostrando ali para vocês, olha. Tudo que vocês estão vendo ali é painel solar. Ali naquela fachada ali, aquela fachada inteira produz energia elétrica. Tá? Pode passar. Existem sistemas transparentes, coloridos, vários tipos de painéis, filmes finos, que são películas que podem ser acopladas a qualquer tipo de edificação. Um sem número de tecnologias que nos permite o quê? Desafiar qualquer tipo de arquitetura e qualquer tipo de planejamento urbano. Tá? Pode ir. A estação de trem de Berlim, se vocês observarem ali aquela cobertura semi-transparente, a estação de Berlim ela é movida a energia solar. Todo o consumo de energia que tem na estação de trem é provido dos painéis solares que estão na edificação. Pode ir. E aí a gente tem várias fotos com exemplos de inserção arquitetônica, eu não vou me ater muito a isso, mas só para vocês verem que é possível explorar o edifício e o planejamento urbano para a gente aproveitar essa tecnologia. Pode ir. Uma outra coisa que a gente pode entender e mostra muito por que é difícil inovar. Há 50 anos também a gente vem trabalhando com combustíveis fósseis e com automóvel. Nós temos um programa de crescimento para aumentar a venda de automóveis, não concordam comigo? Me soa como um programa de crescimento que não tem desenvolvimento nem prosperidade. Porque aumenta o consumo de combustíveis fósseis, aumenta o endividamento geral da população, diminui a nossa mobilidade e não cria possibilidades para que a gente possa utilizar uma mobilidade mais limpa e mais elétrica.